que eu tenho visto, né? A maioria sabe, a Azux é uma empresa, aliás, não sei se a maioria sabe, mas alguns de vocês sabem, a Azux é uma empresa de dados, a gente ajuda a implementar soluções de dados e agora de AI dentro das empresas, né? Então, vou falar um pouco sobre o que a gente tem visto de verdade, né? A gente tem falado, obviamente, muito de AI, a gente, todo mundo, e é uma máxima mesmo de que, na minha opinião, a AI é a nova revolução desde a energia elétrica, né? E eu acho que isso daí é um fato, né? E está acontecendo. Mas eu acho que a gente tem esbarrado muito nas questões culturais quando a gente vai implementar dados e AI dentro das companhias, né? Eu acho que as empresas esperam, de fato, um Minority Report, aquilo que você vai implantar dentro das empresas. Mas quando a gente vai implantar hoje as tecnologias de dados e AI, a gente encontra, às vezes, muita resistência a essas mudanças, né? Eu acho que... e as empresas, de fato, como eu falei, esperam ali soluções extremamente mágicas, que as coisas que o AI vai resolver tudo, né? E eu vejo que as empresas têm usado muitas questões standalones, aquilo que você falou, assim, eu vou e crio agente para buscar dados externos, né, informações externas. Mas o que as empresas estão fazendo com os dados internos? O que elas estão aprendendo com aquelas questões daquelas informações? Então, a primeira coisa que eu tenho conversado com as companhias é, primeiro, comecem a estruturar os seus dados internos, né, comecem a entender, trazer mais capacidade, empoderamento para esses dados. Como é que se faz isso? Qualificando dados, enriquecendo dados. Trazendo alguns cases aqui, hoje a gente faz todo o Detal, a gente faz todo o Rock in Rio, a gente faz Fórmula 1, a gente cuida de Redditor, né, BTG, usa as nossas tecnologias, e a gente sempre começa... Vamos começar por pouco, vamos começar por baixo. Não adianta de falar de AI, a gente vai para essas palestras e a gente fica com aquele fear of missing out danado, né? Tá todo mundo fazendo tudo, eu não estou fazendo absolutamente nada, estou ficando para trás, todo mundo é mais inteligente do que eu sou um completo imbecil, né? E como é que eu começo ali a estruturar minha parte de inteligência, de informação para dentro dessas companhias? A gente fala assim, cara, começa a organizar os seus dados, né? Começa a trazer mais vida para os seus dados. Então, exemplo, quando a gente pega um caso interessante da Fórmula 1, eles tinham várias bases de dados descentralizadas, tinha base em Excel, tinha base da etiqueteira, tinha base disso, base daquilo. E quando a gente foi conversar com eles, ele falou assim, cara, qual é o seu desafio, né? Para que você quer trabalhar com organização de dados? Você quer vender mais? Ele falou, não, eu vendo tudo em 8 minutos. É patrocínio, não, tem patrocinador batendo na nossa porta. Eu falei, cara, qual é a tua dor? Para que você quer fazer isso também, né? Eu, cambista. Eu falei, porra, uma bela dor. A gente integrou uma API lá de inteligência de dados na parte da etiqueteira e todo mundo que tenta comprar um ingresso de CPF que já foi morto, a gente bloqueia, e todo mundo que não tem a renda para poder comprar aquele tipo de CPF, a gente limita a quantidade de CPF que aquelas pessoas vão comprar. Ou seja, a gente conseguiu democratizar a utilização e a quantidade de ingressos das empresas que foram comprados. Então, assim, a gente às vezes sempre sugere que as empresas, de fato, comecem ali por baixo. Eu não vou entrar na parte ali mais futurista, de novo, estou trazendo aqui um panorama do que a gente tem encontrado. E uma das coisas que a gente tem encontrado muito, hoje os maiores KPIs de implantação de AI é eficiência operacional. E quando a gente fala de eficiência operacional, a gente fala de demissão de pessoas. E, normalmente, quando a gente vai implantar, a gente tem algumas empresas de telecom, que a gente já tem, não vou falar nomes, enfim, algumas outras seguradoras, né, que a própria pessoa fala assim, beleza, se eu fizer isso aqui muito bem feito, você não vai precisar mais de mim. Né? E aí essa história começa, cara, a virar um super desafio para você conseguir implantar. Então, acho que vai existir, e tem um processo, pegando um outro case antes de falar um pouco sobre esse processo, né? A gente está fazendo hoje um trabalho muito grande com uma das maiores empresas de call center do Brasil. Eles têm dezenas de milhares de funcionários. E eles entenderam ali que, cara, ele pode ter um dying business na mão. Afinal de contas, aquilo que vocês trouxeram é pessoas que raciocinam pouco e repetem muito. Pessoas que raciocinam um pouco e repetem muito, será que elas vão ter trabalho para o futuro? Eu falo isso com o meu time. Gente, vocês estão repetindo tudo o mesmo dia e estão pensando pouco? Vocês estão ali apertando 3 botões por dia. Cara, cuidado que vai chegar um robozão aqui e vai tomar conta dessa parada, né? Só que esse CEO dessa empresa, ele entendeu que hoje ele ainda continua crescendo, mas ele tem um império de gente que pensa pouco e repete muito. Então ele tem que começar a trabalhar hoje para poder mudar o futuro dele de amanhã. Então ele tem que ter coragem para poder enfrentar isso. E os desafios culturais das companhias são enormes nesse processo de mudança. Absolutamente enormes. A gente fala aqui de um monte de coisa, Elon Musk, foguete, pousa de ré, mas quando a gente vai entrar para dentro das organizações, a gente vê realmente esse processo de cultura extremamente complexo. Todo mundo quer a mudança, mas absolutamente ninguém quer mudar.
Ninguém quer mudar o status quo. Ninguém quer dar porrada para baixo. Ninguém quer dar notícia ruim. O Tioff está ali? O Tioff está ali, né? A gente estava falando ali sobre... Estava batendo papo ontem com os meus sócios vindo para São Paulo. Eu não sei se foi... Qual é o nome daquela espaçonave que a gente estava falando que explodiu? Foi a Challenger, né? A Challenger explodiu e quando foram investigar, ninguém quis dar notícia ruim. Tinha um problema nos parafusos, mas ninguém quer dar notícia ruim, ninguém quer subir com a notícia ruim, ninguém quer subir com a notícia ruim. Como é que você muda essa cultura? Só que essa cultura ainda existe. Então, a liderança tem que estar preparada. Não é a área de inovação, não é o CDO, não é a galera, é o CEO. Então, hoje, quando a gente vende os nossos processos, o que a gente bota nos nossos contratos? O CEO tem que estar envolvido. Se o CEO não estiver envolvido, cara, eu nem entro no projeto que vai dar merda. Ele não vai se envolver, não vai entrar, ele não vai comprar aquela história de mudança toda. Então, assim, esse é o primeiro passo para poder você colocar a implantação, implantar realmente dados e AI na sua empresa. Tem que entender que isso vai mudar, que isso é um fato, isso é uma realidade, o sucesso passado não é sucesso futuro e tem que vir da liderança, não é da área de inovação. Segundo passo, aí entrando mais na questão futurista, né, uma das coisas que eu tenho refletido muito, eu mesmo como CEO, toda hora provoco o meu time, quem te provoca e como é que o AI está te provocando, né? E outro dia, acho que é Peter Thiel, que foi lá do 0 a 1, né, um dos maiores investidores do Facebook. Eu adoro a Palantir, eu me espelho muito na Palantir para tentar levar a Zoox, a empresa de 200 bilhões de dólares. Eu não sei se a gente chega até lá, mas eu gosto muito do raciocínio dos caras. A gente está falando de um monte de coisa legal da inteligência artificial. Mas ele que trouxe uma provocação é que tudo que a gente está fazendo hoje com inteligência artificial é um aprimoramento daquilo que já existe. A gente está fazendo chatbot, é legal, estamos fazendo isso, que é legal, estamos fazendo um monte de coisa. O carro autônomo, sou super fã da Waymo, que é legal, mas o carro foi inventado antes, o avião foi inventado antes, não sei o quê. Mas cadê as coisas realmente revolucionárias, considerando que a gente tem uma capacidade de raciocínio como a gente nunca teve, uma capacidade de processamento, a gente tem mais gente no mundo, a gente tem mais processamento do mundo, a gente tem a inteligência artificial. Cadê a cura do câncer? Cadê a energia renovável de verdade? Cadê as coisas de verdade que precisam ser renovadas e disruptadas no mundo? Então, a gente só está ainda ousando pouco. E ele fala, será que precisa de uma grande guerra? Será que precisa de uma grande catástrofe para poder acontecer realmente uma mudança? Como foi a cura do Covid ali, que todo mundo rapidamente se mobilizou. Eu tenho um cliente grande, o Grupo Trigo, não sei se vocês conhecem, dono do Espoleto, Cone, Gourmet, parará, parceirões nossos. Contrataram uma porrada de empresa para eles construírem o delivery do futuro. Porra, 3 anos, go to market, onda 1, wave 1, wave 2, vamos botar, parará. Covid, 24 horas depois os caras estavam fazendo a parada acontecer. Nada do que é necessidade. Então essa é a minha maior provocação. Será que a gente está usando e estamos provocando, a gente está se provocando para entregar realmente algo disruptivo? Ou a gente está focado em criar chatbots legais, criar o carro que leva de um lado para o outro, que é legal, mas já tem carro que leva de um lado para o outro com o motorista, isso é muito legal, mas cadê as coisas que realmente vão mudar a nossa forma de pensar, curar aquela pessoa ali que realmente está doente? Uma das empresas que eu mais admiro nesse processo todo é a Neuralink. Para mim, é a empresa que mais está pensando disrupção real. Eu tive a oportunidade de ontem vir no voo, né, o Andrew conhece bem, o Gito Moll é um dos presidente do conselho do Instituto Dora, ele acompanha muito e investiu na Neuralink. São 9 pessoas tetraplégicas com os primeiros implantes. E sim, estão começando a testar a telepatia. E sim, estão conseguindo botar óculos nas pessoas, que esses óculos, em cegos, que esses óculos mandam para neurotransmissores atrás, que essas pessoas começam a enxergar. Sim, tetraplégicos começam a usar exoesqueletos que conseguem levantar. Isso sim é uma disrupção real, mas quantas empresas estão disruptando a verdade? Quantas vidas vão ser mudadas realmente com essas disrupções? Vou falar rapidinho aqui o que eu tenho visto na minha empresa, o que eu tenho visto nas empresas que a gente atende. Tá? Vou falar uma coisa que, não sei se é a melhor forma de falar, mas a média é muito ruim. A gente está numa média muito ruim. Estava batendo papo hoje com o CEO, de manhã cedo, vindo para cá, estava a caminho. Ele falou, porra, 30% empurra 70%, ninguém faz porra nenhuma. E é uma sensação que muitos de vocês devem ter dentro da companhia. E eu fiz obviamente que eu sou uma empresa de inteligência artificial e cada vez mais a gente,
como vocês estão mudando muito o perfil de contratação, né? Muita gente, sei lá, você tem um orçamento de 100 mil, antigamente você falava que contratava 10 pessoas de 10 mil, hoje as pessoas preferem contratar 2 de 50, né? E a gente está indo muito mais por esse caminho de ter pessoas poucas, mas pessoas muito boas, empoderadas pela tecnologia. Quando eu pego a história da Zuxa, sei lá, 5 anos atrás, paga curso de inglês. Começa com uma galera, termina com 2. Você paga curso de tirar, começa com uma galera, termina com 2. As pessoas não têm mais curiosidade, as pessoas, não estou falando que as pessoas, é porque, como eu falei, a média é ruim. Não tem essa curiosidade, elas não provocam, elas não leem, elas não estão ali, né? O que a gente começou a perceber e começou a mudar isso? Tá bom, vamos considerar que a média é ruim, né? E a média real é mesmo, e eu tenho visto isso dentro de várias empresas. Vamos criar os call to actions. O que é isso? Meu amigo, acorda de manhã, o AI vai te dar uma ordem, você executa a porra da ordem. Só faz isso, beleza? Se você fizer isso, a gente vai conseguir sair do outro lado. Vendedor, não, vou dar para ele uma plataforma onde ele entra, ele vai prospectar os melhores leads da rede. Ele não vai entrar, ele não vai prospectar, ele vai esperar o próximo curso que ele vai aprender na internet para ele começar a vender. Mas você fala assim, bonitão, 8 horas da manhã, esses são os leads que você tem que fazer. 10 horas da manhã, você já ligou para esses leads? Cara, não, então toma esses novo, meio-dia, cara, tá faltando você ligar para isso. A história começou a mudar. Olha que interessante. Você fala assim, nossa, mas pô, você está botando um robô para poder controlar o cara? Mas eu estou com outro problema também. A média não está procurando. Se você botar ali uma análise de interação do AI das suas empresas, é brincadeira, é conversa, mas o que ele está usando realmente para poder melhorar? De novo, não estou falando da liderança, estou falando, cara, da galera de base, aquela galera ali, eles não vão usar, eles não vão interagir. Né? Eu tenho uma empresa, também não posso falar o nome, que eles estão num trabalho enorme para poder reduzir a quantidade de instaladores nas casas. Porque as pessoas vão ter... os instaladores chegam atrasados, e se deixar para ele assim, qual é a minha próxima... Meu amigo, a ordem tem que vir no WhatsApp do cara, ó. Você está chegando na hora? Você está não sei o quê? Você está próximo? Clica aqui, clica aqui, clica. Tipo assim, neurotizando a vida do cara, mas através de plataformas de call to action. Porque se você der a liberdade de se criar, a história fica muito wide, né? Aí você fala assim, porra, mas os caras são neuróticos, eles são malucos. Faz um teste, bota Gemini, paga. A Zuxa hoje paga tecnologias para colocar dentro da companhia inteira de AI. Você vê no início uma super adoção, e depois você vê que a galera está cada vez usando menos e menos. Né? Então, assim, é uma coisa que a gente transformou aquela capacidade, em alguns casos, da pessoa procurar, em vez de falar assim, cara, não, a gente vai criar as plataformas de call to action que as pessoas vão receber o recado ali e elas vão executar aquela informação. Parece meio tirano, mas é a forma que deu um pouco mais certo.